Eu não jogo mais! Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Fala, galera! Quem fala com vocês aqui é o professor Vitor Mascarini. E estamos de volta, enfim, com História Sem Crise, depois de todo esse tempo. Estamos de volta aqui com esse novo quadro chamado Futebol Sem Crise, né? Eu expliquei naquele trailer alguns dias atrás das novas expectativas aqui do projeto. E para inaugurar esse novo quadro aqui do podcast, eu chamei uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, que é meu parceiro do dia a dia, o monstro sagrado, professor Victor Tâmbalo, representando aí a área de física, e um lateral direito nato. Professor Victor, por favor, se apresente. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala com vocês é o Victor Tâmbalo. Como o Vitão falou, né? Sou professor de física. Sou formado na área de engenharia de alimentos, mais focado para a área de nutrição. E vamos estar aqui a partir de hoje, né? Participando desse podcast, onde a gente vai falar sobre futebol, sobre histórias de jogadores, histórias de time. E aí, já sabe, né? Não tem erro. Aqui vai ser só papo de qualidade. É isso aí, meu querido amigo. Bom, galera, e para inaugurar esse novo quadro, né, essa versão 2025 do História Sem Crise, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar o Futebol Sem Crise. A gente vai estar falando aí, pelo menos uma vez por semana, esse é o nosso objetivo, de estar comentando aí a rodada do Campeonato Brasileiro, os principais campeonatos europeus. Porém, vocês sabem que nós estamos aí prestes a ter a última rodada do Brasileirão, pois alguns times estão embarcando para os Estados Unidos para entrar no Super Mundial. Porém, nós tivemos aí, no último domingo, mais conhecido como dia 8/6, a final da Nations League, ou Liga das Nações, entre Portugal e Espanha. Uma final ibérica com uma história muito rica de embates culturais, militares entre esses dois países. E antes da gente comentar aí, professor Tâmbalo, eu vou passar as escalações que os times começaram, beleza? Então vamos lá, gente. Portugal chegou como franco atirador nessa final, na nossa avaliação. A Espanha, né, teve um resultado muito bom contra a seleção francesa por 5-4. E Portugal foi escalado da seguinte maneira: Diogo Costa no gol, João Neves improvisado na lateral direita, a zaga sendo formada pelo Rubem Dias e o Gonçalo Inácio, e o monstro, que a gente vai falar daqui a pouco, Nuno Mendes, pela lateral esquerda. O meio de campo foi formado com Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, e tivemos um trio de ataque: Pedro Neto na ponta esquerda, Cristiano Ronaldo de centroavante e o Francisco Conceição na ponta direita. O Francisco que foi muito importante no jogo passado de Portugal, que conseguiu a classificação para a final. Aí, professor, a Espanha ela veio escalada da seguinte forma: Unai Simón no gol, Mingueza pela lateral direita, Lenormand e Hilsen fazendo a zaga e o Cucurella fazendo a lateral esquerda. No meio campo, Pedri, Zubimendi e Fabian Ruiz. E aí também um trio de ataque: ponta direita, o menino monstro Lamine Yamal, centroavância Que foi com completa. Oyarzabal. E assim, o Lamine Yamal foi completamente anulado pelo Nuno Mendes, diga-se de passagem, né? Foi. A gente vai abordar isso aí. E para completar a ponta esquerda, o Nico Williams. Essa foi a formação do técnico Luis de la Fuente. E só para relembrar, o técnico de Portugal, o técnico que vive uma certa turbulência, é o Roberto Martínez. Vamos lá. Professor Victor Tâmbalo. Nós que, para curiosidade aí dos ouvintes, também jogamos futebol, jogamos na várzea por um time chamado Celeste Proletária. O jogo terminou 2-2, Cristiano Ronaldo fazendo gol de empate, e se estendeu até a prorrogação, foi para os pênaltis, com um pênalti desperdiçado pelo Álvaro Morata, mas também defendido aí pelo Diogo Costa. Na sua visão, né, faça um breve resumo do jogo. Bom,
De um lado a gente tem Portugal, que vem com aquela sede, com aquela vontade, aquela gana de ganhar o campeonato, porque a gente tá, de um lado, um jogador que tá em fase final de carreira, que é o nosso amado e fenômeno Cristiano Ronaldo. E de um outro lado a gente tem um jogador que tá começando agora, iniciou aos 17 anos, prematuro, diga-se de passagem, porque ele começou na base do Barcelona, fez um recorde de gols lá no Barcelona e subiu já pro profissional. E com a qualidade, né, desse jogador, que todos sabem quem é, no caso Yamal, ele já foi direto para a seleção e titular em todo o campeonato, mostrando o porquê a Espanha foi uma das, e seria, né, se não fosse Portugal, campeã dessa Nations League. Eu acredito que no futebol nem sempre a qualidade ela vai vencer. E nesse caso ficou claro que por qualidade e pelos jogadores em que tinha-se a Espanha, ela poderia ter mostrado um futebol até mesmo superior a Portugal. Porém, Portugal veio com mais vontade, né? E aí o primeiro gol, no caso, né, o primeiro gol, um erro, acredito eu que do sistema defensivo de Portugal, no qual a bola resvalou dentro da pequena área, e aí o nosso jovem jogador volante também do PSG, se eu não me engano, esqueci o nome dele. O volante Então, você vai fazer uns PSG, cortes, né? Não foi o Vitinha, foi o outro. é o João Deixa eu ver Neves. aqui com a escala. João Você tá Neves. você tá com as escalações pela ESPN? Isso, mas foi o João Neves, pode confiar. Isso. Então, assim, o João Neves, ele acabou tirando a bola. Isso a gente vê bastante na várzea, de às vezes a gente tirar a bola errada, e ele acabou soltando a bola no pé do Zubimendi, que só teve o trabalho de empurrar ela pro gol, né? Portugal foi atrás do empate. E esse empate veio dos pés de um lateral, que ultimamente está sendo muito comum. A gente vê gols, jogadas criadas sempre pelas pontas, né? Os melhores jogadores do mundo normalmente são pontas. Então, hoje em dia, a forma mais simples e mais fácil de você perfurar um sistema defensivo é você saindo pelas pontas. E foi isso que o Nuno Mendes fez. E fez de um jeito que eu achei espetacular. Ele simplesmente fez um papel de um ala ofensivo, sendo que na verdade a Portugal jogava numa 4-4-2, basicamente, né? No caso, só o Cristiano Ronaldo estava na frente, então eles estavam jogando quase que numa 4-5-1, vamos se dizer assim. E, esse gol do Nuno Mendes foi espetacular, porque a jogada foi toda criada por ele, depois veio nos pés do Cristiano Ronaldo, né? A gente não pode tirar o mérito dele. E aí voltou a bola nos pés dele, que golaço. Sim. Foi. Então, assim, Foi um lance muito bonito mesmo. não foi? E eu acredito que Portugal, durante todo o jogo, porque a Espanha saiu na frente nos 2 primeiros gols, né? O primeiro gol, Portugal buscou empate. Depois o Oyarzabal faz o segundo gol, meio que num erro de novo defensivo de Portugal, no qual ele saiu cara a cara com o Diogo, ele só tirou dele e fez o segundo gol da Espanha. E posteriormente, o que dizer desse homem, né? O Cristiano Ronaldo o tempo, se a gente fosse falar da teoria da relatividade, o tempo é relativo para todas as pessoas. Mas quando se tem uma gana, uma garra e uma vontade além de tempo, de saúde corporal, e mesmo que pesquisas científicas provem que
biologicamente o Cristiano Ronaldo tem 28 e não 40, o tempo ele não mente, né? O Cristiano Ronaldo ele tem 40 anos, ele acabou saindo no final com cãibra, com ligamento um pouco, né, com problemas na perna. Sim, sim. Só que, pô, Portugal e de novo a mesma dupla, né, do primeiro gol, né? Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes, e dessa vez Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo, o segundo gol de Portugal, Interessante. merecidíssimo. Portugal estava jogando melhor, né? mereceu o segundo gol, mereceu até a vitória, porém acabou que durante os 120 minutos, né, essa vitória não aconteceu e a gente foi para os pênaltis, né? E assim, a questão dos pênaltis aí eu vou deixar com você, que eu particularmente, o meu coração ele quase saiu pela boca porque eu tava torcendo pro Portugal. Mas, meu, que jogo, que final, cara. Final de assim, de ataque pra cardíaco, cara. Então, Vitão, como você falou para os pênaltis, eu fazer os comentários, cara, foi uma coisa, foi muito épico, né? Porque o jogo foi extremamente muito disputado. Parecia que a Espanha podia marcar a qualquer momento, como Portugal também, e acabou que, né, Portugal fez os 5 gols, a Espanha fez somente 3, porque não precisava nem bater o último, e o Morata foi quem acabou errando o pênalti, né? E uma coisa que eu tenho pra falar e comentar sobre esse jogo, cara, e eu queria até que você comentasse alguns jogadores também, a gente pontuar alguns jogadores, né? Meu, a Espanha tá numa safra muito boa de jogadores, né? A gente tem o Pedri aí no banco, o Zubimendi, que acabou de ser contratado pelo Arsenal, o próprio Fabian Ruiz, que é o meio-campo que eu gosto muito. A gente tem Nico Williams na ponta esquerda, o Yamal na ponta direita, o próprio Oyarzabal, que joga com um falso 9 ali, mas ele, na Real Sociedade, ele é um camisa 10 clássico. Então a Espanha vem com uma boa safra de novo. E já Portugal, eu não sei vocês, mas é um país que eu admiro, assim, e gera um pouco de ansiedade pra mim quando eu sei que vai ter jogo de Portugal, jogo grande, porque também é um time recheado de estrelas, cara. Se a gente pegar que o Vitinha fez uma temporada brilhante, o Nuno Mendes jogou demais, o João Neves, uma das gratas surpresas, não que a gente não sabia do potencial dele, mas ele chegou no PSG, chegando, deixou alguns jogadores que estavam despontando ali no PSG, como aquele menino da base lá, o Zaire Emery, deixou ele no banco, tomou conta, e é um menino de pouca idade, se eu não me engano ele não tem nem 22 anos, né? Ele Então, tem 20 anos. 20 anos, pra você. Muito novo. Foi um embate, assim, muito interessante, né? E aí, Vitão, eu queria fazer uma pergunta pra você, já pra deixar a deixa. O que você espera, mudando um pouquinho de assunto, mas falando obviamente sobre futebol, dessa próxima rodada aí das eliminatórias aqui da Sul-América, aqui, né, da América? Brasil e Paraguai, Arena Corinthians, terça-feira, mais conhecida como o próximo dia 10, às 9h30 da noite. O que eu espero, e eu acredito que, assim como quem vai nos ouvir espera, é que o Brasil, defensivamente, repita o mesmo jogo com o Equador. Uma defesa sólida, uma lateral também sólida, porque o nosso grande problema hoje na seleção é a questão da nossa lateral. E é um problema que a gente vem tendo desde depois da saída do Marcelo na lateral esquerda.
E na lateral direita, desde a saída do Maicon, se é que você se lembra, Vitão, do Maicon de 2006, de 2010. Então, assim, a safra, monstro, esse era embaçado. Mas, assim, a safra do Brasil para laterais vem numa queda espontânea muito grande. A gente tem problemas defensivos porque foi como eu havia comentado no jogo de Portugal e Espanha, e como o futebol vem sendo escrito ultimamente, né? Que os jogos e os melhores jogadores de cada time são de ponta. São jogadores de ponta, são jogadores laterais que fazem toda a diferença. A gente viu que o time campeão da Champions League tem os 2 melhores laterais do cenário mundial hoje, que é o Nuno Mendes, para mim o melhor lateral esquerdo disparado, e lateral direito Hakimi, disparado, né? Hakimi é o melhor do mundo hoje. E a gente viu a diferença no jogo, o quão diferente se torna o jogo quando você tem laterais bons. E eu acho que o Ancelotti precisa dar uma olhada nisso, né? Ele precisa verificar esse erro de formação no Brasil. E eu acredito que o Ancelotti ele tem gabarito suficiente para demonstrar que, o Brasil tem tudo para ser campeão mundial. Então, assim, para mim, minha opinião é que contra o Paraguai, né, a gente consiga mudar um pouco o cenário, né? Porque, assim, defensivamente a gente foi sólido contra o Equador, mas ofensivamente ficou faltando muito, e isso ele precisa arrumar pro próximo jogo. Sim. Eu sigo a sua mesma linha. Acho que infelizmente a gente talvez não tenha bons laterais que a gente defenda com bastante afinco, né? Mas eu gostaria que o Ancelotti tivesse convocado o Caio Henrique, que joga no Mônaco. Acho que ele já tá pedindo passagem há algum tempo. Sim, esse é craque, hein? Sim, ele é muito bom. O Alexandro, né, neste panorama que a gente não tem um nome super importante, ou um nome que é o cara da lateral, pelo menos de esquerda, ele eu acho que pra mim passa um pouco mais de segurança pela experiência, tempo de Europa e tudo mais. E na lateral direita eu confesso que eu ainda, na minha mente, é uma incógnita o papel do Wanderson e do próprio Wesley do Flamengo. E eu procurei assistir mais jogos do Flamengo e eu não vi, assim, toda essa, né, esse espetáculo de futebol que o Wesley, que estavam dizendo que o Wesley joga. E eu torço que sim, apesar de ser corintiano. Pra mim eu gostaria que a gente tivesse os 11 e os 11 fossem titularíssimos dos seus clubes. Mas enfim, pessoal, então assim, Vitão, a gente fica por aqui nesse episódio hoje. A gente vai retornar, pessoal, principalmente agora para abordar como foi o resultado da seleção brasileira diante do Paraguai na Neoquímica Arena, agora terça-feira. A gente vai comentar também o restante da rodada das eliminatórias aqui da América do Sul, né? A gente já sabe que a Argentina está disparada, mas existe uma briga ali, né? Por posições, até por questão de moral, esse início de trabalho do Ancelotti. Então é isso aí, pessoal. Eu peço que vocês, se possível, nos seguirem nas redes sociais, compartilhar esse primeiro episódio, essa primeira volta do História Sem Crise, esse início, que seja um início longínquo para o Futebol Sem Crise. E é isso aí. Vitão, seja bem-vindo. Você topou. Obrigado, Vitão. Nessa empreitada comigo. Nós estaremos juntos também falando aí e compondo o outro quadro, que é o modo história. Para quem não sabe, eu e o Victor, a gente também gosta muito de games, gostamos muito de animes, então a gente vai conversar muito sobre. Então assim, gente, compartilha nas postagens no Instagram, falem as demandas que vocês querem, a gente vai deixar algumas enquetes aqui nesse episódio, beleza? Mas é isso aí. Para encerrar, Vitão, você tem alguma fala de encerramento? Para encerrar, a gente, complementando isso que você falou, a gente vai trazer temas extraordinários para que vocês possam ouvir de maneira da melhor maneira possível. E aí a gente vai trazer temas que não envolvem apenas futebol, né?
E, meu, sensacional, meu. Eu tô muito ansioso pra gente começar esse futebol sem crise, o de jogos também. A gente vai falar sobre anime, jogos e coisas do mundo geek. Mas eu estou extremamente ansioso também para falar sobre, cara, sobre histórias, né? Sobre histórias de pessoas, aí é a sua área, né, Vitão? E é isso aí, mano. É, Vamos focar aí na parada e seja o que Deus quiser. Espero que a gente tenha o apoio do pessoal aí pra gente poder ir cada vez mais longe. E tamo junto, mano. É nóis. meu querido, então obrigado. Pessoal que ouviu, muito obrigado pelo esse tempo que vocês permitiram a gente estar falando no fone de vocês. A gente volta o mais breve possível. A gente está alinhando as agendas, mas provavelmente aí toda segunda, ou toda segunda noite, ou terça de manhã, a gente vai estar disponibilizando aí no Spotify o Futebol Sem Crise. E o modo história, a gente está em processo de gravação também, mas provavelmente essa semana também já tem o episódio inaugural. Beleza, galera? Muito obrigado. História Sem Crise, voltando com tudo. E o Futebol Sem Crise, esse quadro maravilhoso que vai tratar sobre o futebol no planeta, fica por aqui. Valeu! Abraço.